a correção. Por isso que é necessário corrigir isto. Aqui não se deve fazer assim. Não se deve falar palavrão. Ah, eu quero beber, eu quero beber, eu quero beber 2, 3, 4 garrafas. Não. Aqui é um gole quando chega e um gole quando vai embora. Então, isso que a gente chama de doutrinar o espírito, você está doutrinando o médium, não é o espírito. Porque ali o Exu, principalmente, ele está trazendo para fora o que o médium tem, o que o médium gosta, o que o médium fazia ou fez em alguma encarnação dele e que está ali obstruindo que ele cresça. Então, o Exu faz essa limpeza, a Umbanda faz o quê? Doutrina, coloca ali que ele tem que melhorar-se, que ele não pode fazer assim, e isso, uma coisa vai ajudando o outro. Em Exu é a mesma coisa, tá? Aquele que gosta de beber, a gente já vê Exu que às vezes vem agachado, rastejando, não se levanta, fica arqueado, aquela coisa com as mãos travadas. Então, isso é coisa do quê? Às vezes do próprio médium, que está ali no inconsciente dele, que está sendo trazido para fora. E o que você faz? Levanta. Você pode trabalhar como uma pessoa normal. Levante-se. Não precisa fazer isso, não precisa grunhir, gritar. Você é uma pessoa, é um espírito de que tem luz, que pode ter luz, então você deve fazer. Então, isso você vai doutrinando e vai faxinando, limpando o inconsciente do médium. Dúvidas aqui precisam. Ou dá para continuar? Pode falar, Priscila. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Então, existe exceção ou não? Existe Eu o quê? entendi o que o senhor disse sobre os Exus e bombageiros, eu entendi o que o senhor disse, mas pode ser de vidas passadas, que ele vai, assim, como podemos dizer, não é que a pessoa tem mania, o que o senhor disse assim, o que ele tira de dentro da pessoa, eu não entendi essa parte, porque assim, cada médium trabalha de uma maneira, cada Exu é de uma maneira, mas tem que ter, por exemplo, que nem o senhor falou da bebida, tem entidades que bebem mais, outras menos, né? Não sei. Mas no caso, assim, se caso ele queira beber um pouco mais, como que é isso? Eu não entendi do tirar o vício. Ah, tá. Isso daí é um controle que quem faz é o terreiro. É quem comanda o terreiro. Tá. Então, isso, é o terreiro que faz esse controle e que o terreiro acaba doutrinando, a gente chama doutrinar a entidade que está vindo ali. Então, por exemplo, aqui na nossa casa, quando o pai Gabriel, ele teve um momento que por alguns anos, ele proibiu bebida dentro da casa. Então, não importa quem era. Vinha, tomava um gole lá dentro do quartinho, quando chegava, trabalhava e depois tomava um gole para ir embora, dentro do quartinho e ir embora. Não entrava nem bebida, nem garrafa, nem nada dentro nem copo, nada dentro do terreiro. O que ele está fazendo? O pai Gabriel, na época, que é o mentor da casa, que é o cara que manja, bom, ele está vendo que ali ele precisa doutrinar médiums e espíritos. Trabalhar aquilo. Então, o que ele vai fazendo? Com esse trabalho de um gole, pronto, ele limitou. É claro que isso tem um trabalho, a gente está vendo esse trabalho só na parte material. Né? Nós temos que entender que esse trabalho também é feito por eles na parte espiritual.
Então, Entendi. é um trabalho em conjunto. Então, é por isso. A gente está vendo só a parte material da coisa, mas tem a parte espiritual, que é feita também para essas entidades. Porque, realmente, que nem eu ia falar, eu já tive essa oportunidade de ver. Eu já recebi, nós resgatamos um, um espírito É. num trabalho mediúnico que a gente fazia aqui na casa, há muitos anos atrás. Nós resgatamos um espírito em trabalho mediúnico, levamos Sim. algum tempo para resgatar esse espírito. Assim que nós resgatamos esse espírito num trabalho mediúnico, em um trabalho de Exu, ele veio. Ele veio num médium e me perguntou se ele poderia continuar vindo trabalhando naquela linha, né? Ah, tá. E nós autorizamos. Então a gente vê que foi um resgate, alguém que veio realmente de um plano mais baixo e Sim. começou a trabalhar. Então você tem que trazer uma doutrinação para ele. Você tem que explicar como é que funciona a casa. Então esse é um Sim. trabalho nas duas linhas, tá? Encarnado e desencarnado. E para o médium a mesma coisa. Aquele era um médium novo que estava começando na Umbanda e já Sim. ganhou de presente aquele espírito, Ah, já se afinizou com ele. Então vai trabalhar a mesma coisa. Opa, ó, né? Entendeu? entendi. Entendi. E mesmo quem já é, por exemplo, mesmo a gente já desenvolvido, Sim, a pessoa ele, já quando a gente entra, por exemplo, entra numa casa, ele tem que ser doutrinado, é isso? não é que ele tem Porque que ser assim, vou doutor. falar assim, a grosso modo, ele já sua mania, já tem seu jeito, né? Aí Isso, chega lá, assim, a gente olhando por fora. Eita, vai podar tudo ele. exatamente. Aí entra, aí não entra o que como ele é. Aqui nós estamos até falando num começo, quando o médium está em desenvolvimento. O Ah, Exu tá. faz essa parte. O Sim, médio já desenvolvido, aí o problema do médio desenvolvido e dos guias já desenvolvidos, sim. aí eu vou falar que são vícios que ele tem, o É. médium e o espírito, da casa onde ele foi desenvolvida. Ah, Então ele foi entendi. desenvolvido de uma forma, e aí ele muda de uma casa para outra, É tem toda uma grande, adaptação, é a mesma é coisa. grande. Então, ele vai ter que se adaptar. Se você quiser ficar aqui na minha casa, é assim, assim ou assim. Então, você Ah, vê que engraçado. vai fazendo uma adaptação. Então, é por isso. Ah, Mas ele já foi desenvolvido, ele já tem aquilo lá, né? Mas sim, aí o sim. problema é da casa que o desenvolveu, Ah, entendi. entendeu? Agora eu entendi. Tá bom, obrigada. Nada. Obrigada. Domênica? Toninho, quando você fala daquela questão de doutrinar também a postura, tem alguns eixos que nem você falou, né? Eles vêm agachados. Aquilo não faz parte da forma com que ele se expressa? Ele precisa de fato estar, né? Eu vou dizer posturado para dizer que ele esteja em pé, esteja sem estar com os dedinhos fechadinhos, assim, tipo, eles de fato precisam estar de pé? Sim. Vamos lá. Existe demônio? Existe o que nem a gente vê as imagens aí, Exu com pata de cavalo e cabeça de gente. Existe Exu da mais variada forma aí, que nem eu conheço o seu Tiriri, que ele vinha na nossa casa, né? O seu Tiriri, e eu vi ele vindo pela primeira vez no Cícero. Uhum. Você tinha que ver como ele vinha. Por isso que eu estou falando que a gente ensina ele. Ele vinha exatamente assim, se arrastando, dando pulo, parecia um animal. Espera aí, você não é um animal, você é um espírito, é uma pessoa. Nós temos que entender que a espiritualidade é uma pessoa. Sou eu, é você. Ele não muda. Acontecimentos que geraram, pode acontecer de gerar
que um espírito fique dessa forma no plano espiritual. Aí nós vamos ter que falar muita coisa, mas, por exemplo, vamos lá, um espírito normal que desencarna com problemas gravíssimos, principalmente com remorsos gravíssimos, e com espíritos obsessores atuando nele, pode o transformar em qualquer coisa, tá? Desde um ovoide, que a gente chama, um ovoide é um ovo, é uma gosma sem forma, até um lobo, um animal, um cachorro, um cavalo, no que eles quiserem. Mas ele continua sendo um espírito humano, de uma forma humana, está ali dentro. Então, você tem que... É feito todo um trabalho para que esse espírito retorne ao que ele era. Mesmo esse ovinho aí, essa gosma, né? Isso tem na literatura espírita, tem nos trabalhos mediúnicos dentro do espiritismo. E tem também na Umbanda dessa forma. Eu levo um espírito que ele está quase que uma forma de um animal, porque estava lá no submundo, junto com obsessores, que o transformaram, fizeram daquela forma, e eu vou trazer ele... Foi resgatado, só que agora ele tem que voltar a se portar e a se mostrar como um ser humano. Então, ele vem para Umbanda... a ser gente, isso, né? É perder aquela forma que ele tem, que na verdade é uma forma que ele tem, que ele se manifestou por muitos e muitos tempos, que outros espíritos influenciando a ele fizeram com que ele ficasse daquela forma. Entendi. Então, na Umbanda vai fazer com que ele venha, e a postura da Umbanda é começar a tratá-lo como uma pessoa digna, como uma pessoa que pode ganhar luz, que pode crescer. Então, ponha-se de pé, não faça assim. Meu linguajar é xingar, bater, bravejar, gritar. Calma, vamos... Então, isso se chama doutrinar esse espírito. E a Umbanda, ela realiza isso, como o Espiritismo também realiza em suas sessões mediúnicas. Entendi. Um pouco diferente, mas realiza. Entendi. Então, aí, entendeu? Conforme o médium vai conhecendo a entidade com que ele tem, essa conversa é feita entre eles, assim, né? Para ele poder se adaptar ali dentro daquela casa onde ele está. Exatamente. Nós temos que entender que mediunidade é exatamente a palavra. Médium, ele faz o meio, ele intermedia. Então, quando o médium se liga a uma entidade, tudo o que o médium pensa, ele passa para a entidade. E tudo que a entidade pensa, ou age, ou está, ele passa para o médium. Então, um médium com esclarecimento, com conhecimento, ele começa a fazer o que quando ele recebe aquela entidade? A auxiliar aquela entidade a ficar de uma forma normal. Tá? Esse é o papel da Umbanda, crescimento junto, único, dos dois. É o papel do espiritismo nos trabalhos mediúnicos. Então, quando eu vou receber, eu vou ter toda a carga do jeito que aquele espírito é, como ele gosta, o que ele faz, como que ele age. Só que em contraponto, quando o médium tem o conhecimento, a bagagem, ou que nem a Umbanda faz essa doutrinação, então, quando eu falo para o médium, você não é para ficar assim agachado, se esfregando no chão. Eu quero você de pé. Eu estou falando com quem? Com o médium. Mas o médium, como ele é médium, ele passa isso para a entidade.
Então, ele levanta a entidade, ele começa a tomar a postura e a entidade começa a ter aquelas sensações, aquele prazer, vamos dizer, de receber, de estar de pé, de ser melhor. E isso vai acontecendo e vai se crescendo e vai se modificando essa entidade. Então, por exemplo, eu estou falando que eu conheço o seu Tiriri desde a primeira vez que ele veio, e eu sei quem é o seu Tiriri hoje, o que ele faz, como ele fala, quanto conselho que ele dá. E ele era um Exu que vinha jogado no chão, arrastado, todo curvado. Então, a gente vai vendo que é exatamente o trabalho. E é claro que ele vai ajudando o médium também, tá? Esse é um trabalho que a Umbanda faz. Entendi, obrigada. Nada.